Tudo bem? Caía daqui a pouco peça e como esperado, muitas notícias, né, Michel? Uhum, uhum. Vamos começar antes um pouco pelos Haredim, né? Pelos ultra-ortodoxos em Israel. Eu escutei uma entrevista hoje com um político ultra-ortodoxo, o Gafni, ele se chama, e ele está muito ofendido, dizendo que está se criando uma situação de preconceito muito forte, de estigma muito forte com os ultra-ortodoxos. Como é que está essa história aí? Olha só, essa história é muito interessante pelo simples fato de que reavivou e traz questões muito latentes da sociedade israelense, que é a disputa entre religiosos e seculares, de vez em quando uma visão estereotipada que um tem do outro, e tudo isso tudo isso se avolumou agora com essa crise do corona. Como provavelmente os ouvintes sabem, eu tenho certeza que você sabe, teve toda essa questão de que começaram a registrar casos de cidadãos israelenses das partes ultra-ortodoxas da cidade de Bnei Brak. A cidade de Bnei Brak é ortodoxa do bairro em Mea Shearim, em Jerusalém, estavam saindo do isolamento, passeando na rua, como se nada tivesse acontecido, se reunindo para rezar, 20, 30 pessoas, casamentos. E apareceram, obviamente, invariavelmente a taxa de infecção nesses lugares começou a subir. E, de fato, muita gente na sociedade israelense, comentadores, enfim, figuras públicas, como a Matzliach, a comentadora do Canal 12, começaram a dizer de maneira muito dura que existia um desrespeito, que essas pessoas desrespeitavam os seus concidadãos obviamente começou a linguagem de que isso é porque eles vivem em obscurantismo, que eles não respeitam a ciência, que eles não respeitam a medicina moderna e, assim, em termos bastante pesados. De fato, não acho que o Gafni. Enfim, eu acho que o Gafni, o Litzman e muitos da liderança política da ultra-ortodoxia acaba falando que são comentários antissemitas. Que tem que ter um pouco de Esse foi o cuidado. termo que eles usaram. Uhum. Sempre isso. Isso é um termo muito, 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 digamos, corrente no vocabulário político dessas lideranças de acusar de todo mundo que fala contra serem antissemitas. Isso eu digo em relação a eles, mas em relação aos que falam sobre os ortodoxos, volta e meia sim o vocabulário se assemelha de falar que os ortodoxos são parasitas, que são obscurantistas, fanáticos, termos muito carregados. Que tem, obviamente, não começaram agora, já se vem de muitos anos na sociedade israelense. Eu lembro a você, Michel, da propaganda política do Tommy Lapid, pai do Yair Lapid, que é um israelense indo para a urna com o ultra-ortodoxo puxando ele para trás, a partir do momento que ele volta, o ultra-ortodoxo some. E de fato isso cria ressentimento no público ultra-ortodoxo. Apesar disso, não há dúvida de que dentro do público ultra-ortodoxo existem setores que frontalmente não têm nenhum tipo de não se veem como parte do público israelense no sentido de usar das mesmas instituições e de obedecer às mesmas regras, e isso causa um dano tremendo ao público Haredi, ao público ultra-ortodoxo, que muitas vezes vive, por exemplo, voluntariamente desconectado da internet ou com filtros grandes nas informações e que acabam se informando somente dos veículos comunitários e acabam sendo vítimas de parte da sociedade ultra-ortodoxa que não atende às regras. Por exemplo, vamos lá. Quando o Rav Kanievski... Que é um rabino lituano, ou seja, um rabino que não é racídico, que é uma liderança muito forte em Bnei Brak. Muito forte, e uma liderança espiritual das mais, enfim, que eu diria absolutamente central. Quando ele disse que o Heider,
que o espaço onde se estuda Torá e Talmud dos alunos das escolas rabínicas, com uma tradução muito ruim de Yeshiva, mas a gente vai usar assim, que ele disse que tinha que ficar aberto, isso causou um grande problema. A gente teve uma semana e meia quase ainda de público entrando dentro, de público se utilizando de serviços religiosos e servindo como potencial fonte de infecção. Lembrando que ultra-ortodoxia, ortodoxia são termos dentro de Israel muito diferentes um do outro. Por exemplo, o público sionista religioso, que também é ortodoxo, e na sua observância também pode ser considerado ultra-ortodoxo dentro de suas visões sobre religião, aceitou muito mais facilmente as declarações do Ministério da Saúde, a Organização de Trabalho, Tzor, que é uma organização sionista religiosa, pediu para o rabinato, inclusive antes, fechar as sinagogas, porque já viu que poderia ser um grande problema em relação à saúde pública. Então, tem que ter muito cuidado, que olhando de fora, de vez em quando, a linguagem tende a fazer uma visão muito homogênea desses grupos. E eu acho que, por exemplo, quando aparece num jornal, como, não lembro exatamente um jornal americano, dizendo os ultra-ortodoxos que desrespeitam as regras do Ministério da Saúde, cria-se um problema de interpretação. Mas, assim, muito cuidado, assim como essa interpretação é problemática, muito cuidado com quem diz que são somente vítimas do sistema. Não é bem assim. Uhum. Acho então, que... não é nem tanto... Então, o quadro que você está trazendo é o seguinte: os ultra-ortodoxos, né? Hoje foi muito interessante que eu vi na televisão israelense que os soldados, né? Porque a situação é o seguinte: Israel tem vários tipos de polícias, né? Tem desde a polícia, por assim dizer, o departamento de polícia, que lida com questões nacionais, até o exército, passando por forças fronteiriças, como, por exemplo, a Polícia das Fronteiras, né? Sim. A Polícia das Fronteiras geralmente lida com as populações palestinas ou com a população árabe-israelense, né? A polícia lida com a população judia-israelense, grande medida também a população árabe-israelense lida com polícia, mas a Polícia de Fronteira está com os palestinos, né? Sim. E o exército nem se fala. Hoje, em Bnei Brak, teve um sítio, ou seja, o governo decretou que ninguém podia entrar nem sair, e foi mandado para lá gente da Polícia de Fronteira, que é uma coisa muito rara de acontecer em Israel, né? Sim. E houve orientação de que soldados entrassem lá falando palavras em Yiddish, porque tem uma população em Bnei Brak que sequer fala hebraico. Sim. Então, assim, é uma situação muito difícil de quem mora fora de Israel entender, que é uma situação de uma população israelense, judia, religiosa, mas que não é adaptada de maneira alguma ao Estado. Então, orientações que eles recebem do Estado não chegam à população. Elas são mediadas por rabinos. E esses rabinos, dependendo das suas posições políticas, infringem um prejuízo muito grande à população haredi. Então, lá no final da ponta, o ultra-ortodoxo é vítima, mas não necessariamente do Estado, muitas vezes da sua própria liderança, não é isso? Sim, mas assim, olha, isso também vai trazer uma reavaliação muito grande do que a gente está, de tudo isso. Porque, por exemplo, eu estou na minha frente aqui um vídeo do Ministério da Saúde em Yiddish, explicando como fazer uma máscara para a população ortodoxa. O que é super interessante. E, além disso, por exemplo, se você entra em Bnei Brak, você percebe também que não é somente a liderança ou a língua, é de fato o espaço urbano. São apartamentos pequenos e antigos, com você vai ter 10 pessoas morando dentro. A própria noção de espaço público é diferente. Eu gosto de Bnei Brak, eu gosto muito de passear em Mea Shearim, e são lugares essencialmente diferentes do resto do mundo israelense. Só que, olha que interessante, tanto lá quanto no sul de Tel Aviv, que é um lugar que também de uma população que está às margens, que são os refugiados do Sudão, os refugiados africanos em Israel, que, de acordo com a lei israelense, são ilegais,
aparentemente, quando o comandante do batalhão que foi estacionado lá, a primeira coisa que ele falou para os soldados foi: cuidado com o que a gente faz aqui, porque a gente não está nos territórios. Então, o trato com a população é diferente. E outra coisa que ele falou: olha, com os ilegais, não precisa falar com eles se não for necessário. Então, olha a diferença de como a gente está falando. Assim, também, inicialmente, tinha o medo de que já aconteceu antes, que soldados em Bnei Brak iam ser atacados pela população local, porque já aconteceu em Meacharim, por exemplo. Acontece de vez em quando de certos setores ultra-ortodoxos acreditarem que esses soldados eles não têm legitimidade para estar ali. Eu não quero entrar muito na questão de porquê. Eu até provavelmente vou escrever sobre isso para o IB em algum momento. Deixa eu esperar dar uma melhorada no meu horário diário. Mas eles veem como o próprio Estado, ele não é exatamente legítimo. Então, grosso modo, tá? Eu não quero realmente entrar nessa polêmica agora, mas é bastante interessante isso, que de fato os panfletos em Yiddish, agora um discurso contrário dentro da população israelense, da população religiosa, que tenta apresentar a população de Bnei Brak como solidária, como estão entregando mantimentos para Shabbat, que estão apoiando os soldados. E provavelmente até, Michel, não sei se você concorda, talvez isso dentro da própria população ultra-ortodoxa eventualmente crie uma interface de uma maioria silenciosa que é menos avessa a essa conexão, esse contato com o universo israelense não haredi. Não sei. Aqui no Brasil também está se falando muito sobre isso, que essa pandemia vai mudar muita coisa, né? As fronteiras estão andando muito rápido, né? O mundo está andando devagar, porque ninguém está andando na rua, mas a realidade está se alterando de maneira muito rápida. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, por um lado, você tem rabinos sendo acusados de prejudicarem o seu próprio grupo, e você tem o Estado, em última instância, tentando salvar vidas, uma coisa que é muito rara no mundo ultra-ortodoxo em Israel. Né? Então, é uma situação que eu não sei para onde ela vai, mas parece que ela está andando para algum lugar. Não, vamos ver, também tem muita gente no setor, por exemplo. No mundo das yeshivot, por exemplo, o Rabino Tzvital, da Aramor, pegou corona. E isso tem acontecido muito, assim, por exemplo, em esses setores que são mais Modin Elite, que para quem conhece sabe que Beitar Elite, aliás, são setores onde tem muitos casos e talvez, enfim, mais uma vez, talvez aponte para depois uma reavaliação dentro da sociedade israelense que a gente não conseguiu chegar tanto quanto gostaríamos nesses lugares, né? Pensar que talvez faltou alguma coisa, talvez tenha um pouco do nosso lado de erro, não jogar somente nas costas dos rabinos. E também, certamente, o ministro da Saúde, o Rabino Litzman, que em massa foi votado por essa parte da população, com certeza vai ser uma figura que vai ser discutida e também do apoio também está doente. Também está com corona e acusados de transmitir para outros ministros ou de potencialmente expor eles por ter infringido as regras do seu próprio ministério. Vamos lá, Leonel, estou lendo aqui no Haaretz, acabou de sair no Haaretz, acabou de sair nesse momento. Engraçado. Saiu agora mesmo. Que você está numa situação aí. Onde é que você vai passar a noite de Pêssar, Leonel? Aqui em Beersheba, em casa, não tem onde ir. Então, essa é a situação de todo mundo. Eu fico imaginando, Netanyahu acabou de colocar estado de sítio, se fala Seger, né? O fechamento geral até sexta-feira. Ou seja, a primeira vez na história de Israel que vai ter o fechamento geral na noite de Pêssar, né? Então, eu fico imaginando o que é para um ultra-ortodoxo não poder fazer o seder de Pêssar junto com a família. É muito forte, né? Sim,
E, na verdade, eu não esperava ir até sexta-feira, tá? Eu esperava ser somente na noite do Seder, no Leila Seder. Não somente para o ortodoxo. O Uhum. israelense comum, Hiloni, não religioso, que também a vasta maioria da população israelense vai fazer um Seder de Pessah. Não vou poder ver a família. Uma delas é a minha noiva, que tradicionalmente não são religiosos, mas fazem o Seder de Pessah, leem a Haggadah, cumprem, enfim, performam um ritual e Pensa, não vão né? poder. Não pensa. Vocês se encontram, né? E vai ser algo. Tanto que, muito acertadamente, pessoa, uma pessoa que eu não esperava falar sobre, que acabou tendo a mesma impressão, falou: olha, se a gente fechar demais, é capaz de ter algum tipo de distúrbio civil. As pessoas vão sair e vai dar problema. Que foi o Bezalel Smotrich, que é o ministro do Transporte. Então, vamos ver. Tem várias. Algo, eu acho que talvez vai ser um pensamento muito difícil. Eu vi uma matéria muito interessante. Matéria não, uma publicação do Ministério da Saúde dizendo que abertamente, falando, olha, vai ser um Pessar pequeno, um Pessar menor, vocês não vão poder ver seus amados, mas aí aparecem as pessoas mais velhas dizendo, mas faça por mim para que ano que vem possamos estar juntos. Uhum. Eu vi acho que foi o próprio, qual é o nome dele? O líder da Comissão de Assuntos Econômicos, também outro ortodoxo, falando exatamente isso. Daniel, vamos então para outra parte do mapa político de Israel. Partido Trabalhista, fundador do Estado de Israel, Avodá, vai se juntar ao Kahol Lavan, é isso? É exatamente isso. Como a gente já tinha dito anteriormente, o Amir Peretz e o Avi Nissenkorn vão assumir postos no governo em oposição a Merav Michaeli, que também foi a terceira na lista. A Amir Peretz já avisou anteontem que avisou para o Nitzan Horowitz que já ia acabar com a ligação com o Meretz e se juntou ao Kahol Lavan, não somente para essa coalizão, mas também para a próxima eleição. E é muito interessante, porque para quem se lembra da história recente, não exatamente mais muito recente de Israel, já teve uma outra versão do Avodá se juntando com outro partido, com o Kadima, que foi o que a gente lembra do Mahanet Sioni. Muito parecido, né? Muito parecido, também se juntou com partidos de centro-direita, mas eu diria que a liderança da Tzipi Livni, que para quem se lembra era mais digamos, de centro-esquerda, mesmo ela tendo vindo do Likud, enfim, ela era um pouco mais a centro-esquerda do que o Benny Gantz com o partido dele. E é curiosíssimo, né? De fato uma longa. O Avodá vem se definhando há muito tempo. Pouquíssimas cadeiras nessa eleição. Mas assim, vamos ver. Pegando cadeiras centrais dentro do governo, muito provavelmente ele ainda consegue uma sobrevida da sua agenda. Mas também, ao mesmo tempo, ele fecha uma página no Estado de Israel que do seu partido fundador, sim, está indo para Sabe um qual é a outro diferença consenso. fundamental, eu acho? Claro, tem uma diferença fundamental aí. Eu tenho uma certa questão em dizer que o Gantz não é de centro-esquerda, porque a família do Gantz é toda do Partido Trabalhista, né? É uma coisa que a mídia, por algum motivo, ignorou, mas a irmã dele, Claro. que era, inclusive, candidata a deputada nesse último Knesset, acho que o número 40 e pouco da lista, era secretária local, se eu não me engano, de Givatayim, do Partido Trabalhista, tá? Ou seja, uma família do Partido Trabalhista, né? É muito interessante isso, porque as famílias em Israel, elas formam política, né? Então as pessoas são Sim. o que a família é. O Gantz, ele pessoalmente, é um cara um pouco mais tradicionalista do que a média do Partido Trabalhista, em termos de religião,
mas a família dele é do Partido Trabalhista, né? É de um mochavo do Partido Trabalhista. Não, olha só, eu não estou dizendo que o Gantz não. A questão é. O Gantz ele já falou algumas vezes que falou economicamente eu sou muito mais esquerda do que o Amir Peretz. É, eu, só, eu acho que assim, no momento onde ele se posiciona para conseguir entrar no concerto político, não é exatamente na centro-esquerda em diversas questões. Exatamente, a estratégia foi. E com isso ele conseguiu, por exemplo, ele conseguiu bons frutos, que foi a entrada num governo que frontalmente repudiava ele, inclusive. Lembrando somente o fato do Gantz falar não vou me unir com o Netanyahu, não era somente porque ele não gostava do Netanyahu, porque o Netanyahu deixava bem claro que não havia. É claro. Certo, muito estranho. O Netanyahu deixava bem claro que não queria se unir. Tanto que forçou. O Gantz conseguiu uma manobra incrível, tanto que talvez agora quem está na porta de sair da coalizão é a Yamina. Que do Naftali Bennett, que se vê deixado de lado, deixa eu só fechar a porta, deixado extremamente de lado ou de fora das negociações com ficou um partido minoritário de sete lugares que não oferece exatamente grandes ganhos para o Netanyahu. Inclusive, acabei de ler que as negociações terminaram por hoje porque o Gantz disse que o Netanyahu e o Likud estão forçando demais a questão dos próximos ministros da Suprema Corte de Israel. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês entenderem. Assim como nos Estados Unidos, que a principal questão do Trump foi transformar a Suprema Corte em algo mais conservador do que era antes, porque a campanha era de que eles estão excessivamente indo numa linha progressista. Aqui em Israel é a mesma coisa. E a Ayelet Shaked, ex-ministra da Justiça, era exatamente a grande propagadora dessa questão, dizendo que ia apontar um ministro da Suprema Corte Haredi, porque isso seria mais democrático, que para representar todos os setores da população israelense. E agora, no próximo termo, se eu não me engano, vão poder apontar 4 a 5 ministros, o que poderia dar uma maioria conservadora à Suprema Corte, e que durante muito tempo o Likud e o Naftali Bennett e a Ayelet Shaked disseram que isso era fundamental para reequilibrar a divisão de poderes dentro de Israel. E aparentemente o Gantz já disse que não, que isso não pode ser feito dessa maneira, que ele não concorda. E isso está criando uma tensão nas negociações, que pareciam estar muito bem até hoje à tarde, e efetivamente pioraram um pouco agora no final da noite, e a gente vai ver como vai ser. Acho que agora, chegando Pêssar, dificilmente vão ter grandes avanços até pelo menos domingo. Porque, na verdade, esse é o grande ponto das eleições, né? A questão do Ministério da Justiça e da estrutura judicial de Israel. É aqui que a coisa está, né? Bibi Netanyahu quer transformar a decisão de como se escolher como escolher juízes, e o Gantz não quer. Isso é desde o início. É aqui que está o debate. As pessoas acham que o debate é sobre conflito árabe-israelense. Não, o debate é sobre isso. Isso foi resolvido muito facilmente. Menos de um dia. O problema realmente agora de fato, essa questão da revolução judicial israelense. Sim, de fato, a questão é essa. Isso era uma questão muito grande da direita israelense, que é a mudança da Suprema Corte. Tanto que, vamos lembrar de acho que 2 semanas atrás, quando o Yuli Edelstein, o Yoshev-Rosh, presidente do parlamento israelense, fechou o parlamento e a Suprema Corte mandou ele reabrir e mandou ele, de fato, realizar as eleições sobre sua própria posição. Qual foi a grande crítica? De que a Suprema Corte estava entrando nos afazeres do parlamento, que isso seria antidemocrático. Então, tudo volta em si mesmo, né? No fim dessas questões. Mas vamos ver a questão mais uma vez. Só que não é pouca coisa o que está acontecendo. Então, o Partido Trabalhista vai se juntar, como ele fez com o Kadima, só que com o Kadima ele tinha 15 cadeiras, aqui ele tem 2 cadeiras, né? Então ele vai praticamente se fundir
e se transformar num partido pequeno, junto com... Ele tem 2 cadeiras, o outro tem 30 e poucas, né, porque tem uma deputada que não deve ir junto. É um momento histórico em Israel, né, quando o partido da fundação do Estado praticamente desaparece, né? Sim. O que é uma pena, mas a família da minha noiva, por exemplo, tradicionalmente todos votavam a Vodá a vida inteira, e todos votaram Kahol Lavan. E principalmente antes foi porque não, a mãe dela, por exemplo, disse que não conseguia votar no Avi Gabay, que era um ex-Likudnik, que ela falou, não consigo votar num homem desses. E com o Amir Peretz, ela disse que era foi um péssimo ministro da defesa, o que eu não concordo, mas ela disse que realmente não conseguia votar e que ela não se via mais representada pela Vodá. Isso porque a gente está falando de uma família cujo avô foi o comandante do Hayota Negev, batalhão aqui do Negev, fundador de kibbutz. O pai dela construiu vários kibbutzim, esteve na Guerra do Líbano, todos votavam a Vodá a vida inteira, eram uma painikim antes, e não se veem representados pela bandeira atual, o que é muito curioso. Uma coisa que a gente sabe aqui, né, eu aposto que o sobrenome da sua noiva, se fala, é Ashkenazi, é de origem europeia, não é? São Cohen. São de origem europeia. Cohen e Barzilai. Você pode já, não precisa de muito para entender. Então, eu acho que é difícil para um eleitor... Se bem que isso é Sfaradi, Cohen e Barzilai. Sim, também. Eles não, são austríacos e gregos. Tá? É difícil para um eleitor ashkenazi, europeu, do Partido Trabalhista, votar em candidatos de origem oriental. E o fato de ela não gostar do Avi Gabay, chamando de Likudnik, que não é casual, e não votar no Amir Peretz, dizendo que ele foi um péssimo ministro da defesa, o que não é verdade, não é casual. Que não é verdade também. E aí foi votar no Partido Ashkenazi. Sim, concordo, mas também realmente concordo por exemplo, eles vêm também é um pessoal que não vota no Meretz, que já votaram Meretz, mas também não votam mais no Meretz, porque provavelmente eu acho que o período do Meretz de partido de interesse árabe, judaico, na borda entre o sionismo e não sionismo, não vou dizer anti-sionismo porque não é verdade, criou também uma questão de que aparentemente para ele se tornou um partido de uma certa elite, aqui a gente vai falar de Tel Aviv, Smolanim e Tel Aviv, que eu acho, enfim, uma expressão horrorosa, esquerdistas de Tel Aviv, mas enfim, então quer dizer que o Kahol Lavan provavelmente se torna um centro, ou pelo menos central na identidade política de um certo setor da sociedade israelense. Vamos ver o quanto... É muito interessante como, de um lado, o Yemina está caindo da coalizão, do outro lado, você tem aí uma articulação entre esquerda e centro-direita para fortalecer uma coalizão, e do terceiro lado, você tem o Meretz, que tem uma oportunidade histórica de voltar a ser o que era, né? Eu lembrar que o número 2 do Meretz chama-se Yair Golan, que é um ex-vice-chefe do Comando Geral de Israel, que é um cara com passado militar que deixa nenhuma dúvida sobre a sua perspectiva em relação ao sionismo. Então a gente está caminhando para uma mudança radical no mapa político de Israel de uma hora para outra. Sim, mas é impressionante, porque a gente está falando de um partido que realmente, que já foi uma força política já agora algumas gerações atrás, o Yamina, que todo mundo achou que ia ser a melhor coisa depois do pão fatiado na política israelense, não de bom ou ruim. Eu estou falando de um partido que iria ser o futuro, que entendeu perfeitamente a mentalidade da nova geração israelense, esperavam que seria uma força de conseguir suas 15 cadeiras, seria o fiador do Likud, que em uma eleição não passou, não chegou a entrar no parlamento, e na outra que conseguiu 7 cadeiras, que mas diversas análises dizendo que a política israelense iria necessariamente se movimentar por causa do campo sionista religioso, mais à direita, e não.
E não da maneira esperada, pelo menos. 7 Oi, cadeiras com desculpa. 3 partidos. 7 3 cadeiras com partidos. 3 partidos. Exato. Bom, E assim, um partido que prometeu que, na verdade, que era o partido que ia era basicamente, que eu diria, a linha de frente do Likud para propor todas as questões de reformas da direita, hoje em dia está quase indo para a oposição. E para sentar junto com a lista, com a Reshimata Meshutefet, a lista unida e o Israel Beitenu, que para eles são provavelmente inimigos mortais. Vai ser uma situação bem engraçada se materializar. E só uma coisa, Michel. Caso saiam, tem um problema. Cria um grande problema do Netanyahu, que fica muito tensionado entre o Shas e Artur Tatoa e o Gantz, porque eles conseguem derrubar a coalizão. Ele não vai ter como contar no Naftali Bennett. Bom, é uma situação muito louca, muito louca. Política israelense é difícil de ser entendida mesmo, por isso que a gente tem o Leonel para explicar. Leonel, Hag Sameach, se cuida. Obrigado, Michel. Abraço. Valeu, um abraço.